Vamos lá. Hoje é 3 de dezembro de 2022 e eu optei por gravar um vídeo porque eu lamentavelmente vivo em uma sociedade, em uma geração de pessoas que não sabem o que é um verbo transitivo indireto, não sabem o que é uma equação, não sabem em que continente fica o Brasil, não sabem quem descobriu o Brasil, não sabem a diferença entre célula e átomo, mas sabem postar vídeo de dancinha no TikTok e acreditam que comunicação verbal se resume a dizer fala galera, beleza, né? Então, já que os meus textos eles não têm muito alcance, eu preferi gravar um vídeo por conta da situação do Brasil atual, né? Talvez assim alguém escute o que eu tenho a dizer. Eu acho que não vai ter um alcance muito grande, mas pelo menos a gente bota para fora aquilo que está pensando, né? Bota para fora aquilo que está na cabeça, o que está... Desopila o fígado, como costumam falar. Eu escrevi um texto, eu vou pegar ele agora para ler, que fica mais fácil para mim. Deixa eu pôr aqui, já acertei aqui. Vamos lá. Originalmente, eu havia pretendido gravar um vídeo sem roteiro, falando de improviso. Eu tenho bastante dificuldade de me expressar oralmente, e a única forma de sanar essa dificuldade é praticando. Eu tenho essa vontade de começar a gravar vídeos para exercitar a fala e a expressão. Só que o tema é delicado e vivemos momentos em que devemos tomar cuidado com o que dizemos publicamente. O título desta exposição tem o propósito de tentar chamar a atenção dos militares, embora eu não creia que fará qualquer diferença. É apenas a exposição de um sentimento pessoal, algo que ainda podemos fazer legalmente, por enquanto. Apenas mais um chamado de mais um cidadão, mais uma vez chamando para mais do mesmo. Nada do que eu vou dizer aqui é novidade para ninguém. Só que antes de chegar à questão que eu quero perguntar aos militares, eu queria fazer algumas digressões prévias. Eu funciono assim, eu faço várias digressões antes de chegar ao ponto que eu quero chegar. Primeiro, vamos voltar um pouco no tempo. Há alguns anos, na eleição de Dilma e Aécio, o povo, eu incluso, não tínhamos muita noção do que eram os bastidores da política no Brasil, ao ponto de acreditarmos que o PSDB era de direita. Esse era o ponto de ignorância que a gente tinha. Como foi expressão corrente à época, não confunda meu voto contra a Dilma com apoio ao Aécio, né? Ou seja, muitas das pessoas que votaram no Aécio, eu incluso, votaram não porque apoiavam o Aécio, mas porque eram contra a Dilma. No final, foi uma eleição para saber quem era menos odiado. A gente sabia que nenhum dos dois prestava e foi votar em quem a gente acreditava que seria o menor dos males. Vamos lá fazer a eleição, vamos ver quem vai ferrar menos o nosso país. Foi como se tivéssemos que escolher entre uma guerrilheira terrorista e um traficante de cocaína. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Nem sempre a gente vota em quem gosta. A gente vota no menos pior. Essa é a primeira digressão. Segunda, na eleição de 2018, na eleição do Bolsonaro 2018, eu já escrevi sobre isso, só havia 2 candidatos, o Bolsonaro e o ele não.
A campanha do Ele Não mostrou que naquela época só havia um único candidato fora do sistema PT-PSDB apto a ganhar uma eleição. Por isso eu digo e repito sempre: Bolsonaro surgiu por culpa do PT. O PT, por todos os seus erros, criou um sentimento antipetista tão forte na população que ela se agarrou ao primeiro que se mostrou abertamente fora do círculo de conchavos políticos. As manifestações populares do Brasil nunca dão em nada. Já escrevi sobre isso também. As de 2013 não conseguiram nem baixar os 20 centavos. Nós tivemos a Copa, tivemos as Olimpíadas e tivemos a reeleição de uma senhora que visivelmente tem algum tipo de comprometimento cognitivo. Em 2013, as pessoas saíram às ruas para reclamar de tudo. E com a reeleição da Dilma e os escândalos de corrupção da Operação Lava Jato, formou-se a onda antipetista. Formou-se naquela época uma onda antipetista. Reclamou-se de tudo, Dilma foi reeleita, mostrou-se os problemas de corrupção do PT e formou-se uma onda contra o PT. Formou-se na população raiva, ódio, aversão ao PT. Mas aqui eu já estou saindo do escopo do que eu quero falar. Eu quero chamar a atenção ao fato que em 2018 houve apenas uma variável na equação eleitoral: a raiva contra o PT. Bolsonaro foi eleito ou como voto de protesto ou como representante das redes populares para ir contra o sistema de governo do PT. Tá? Isso é segundo. Vamos à terceira parte, a terceira digressão. Com a eleição do Bolsonaro, houve o ressurgimento de um sentimento patriótico que havia sido perdido ao longo dos anos. Né? O amor à pátria, aos valores cívicos, começou a ser resgatado. Mas também surgiu um grande problema: a idolatria ao Bolsonaro. O Bolsonaro surfou na onda antipetista, assim como um monte de deputados surfaram na onda bolsonarista. Teve o Bolsodória em São Paulo, teve o Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, surfaram na onda bolsonarista. E do mesmo modo, do mesmo jeito que eles não mantiveram fidelidade ao Bolsonaro, Alexandre Frota, Joyce Halsemann, eles não mantiveram fidelidade ao Bolsonaro, Bolsonaro também não manteve fidelidade ao povo. Eu já escrevi várias críticas ao governo Bolsonaro, quem quiser ler está convidado a ver em minha página. Resumindo, ele não fez o que prometeu e, em especial, ele não defendeu a Constituição quando podia e deveria. Bolsonaro prevaricou. Ponto. Várias pautas esquerdistas avançaram, a Operação Lava Toga não saiu do papel e a gestão da pandemia foi um desastre. Só que, mesmo com tudo isso, mesmo com as pautas da esquerda avançando no Congresso, os apoiadores continuavam batendo palma para todas as besteiras que esse senhor fez. Não por menos foram apelidados pejorativamente como gado do Bolsonaro. Vamos à quarta digressão. Já estou chegando lá. As eleições de 2022 tiveram 4 variáveis: o lulopetismo, as pessoas que endeusam o Lula; o gado bolsonarista, quem acredita que Bolsonaro é o salvador da pátria, e os dois são a mesma coisa, só tem o alvo da idolatria em pessoas diferentes. Tem quem endeusa o Lula e tem quem endeusa o Bolsonaro. Tem o sujeito que se amarra na porta da cadeia do Lula, dizendo que só vai sair de lá quando o Lula sair da cadeia. E tem quem tatua Bolsonaro no corpo.
É a mesma coisa. Essas 4 variáveis são lulopetismo, o gado bolsonarista e reapareceu a aversão aos candidatos. Os eleitores do centro, mais uma vez, votaram em quem acreditaram ser o menos pior. Além dos resquícios da aversão ao lulopetismo de 2013, muita gente votou no PT por aversão ao Bolsonaro. Isso aconteceu. Tem quem endeusa o Lula, tem quem endeusa o Bolsonaro. Tem quem odeia o Lula e tem quem odeia o Bolsonaro. E o Bolsonaro perdeu as eleições. Lula venceu. Tudo bem. Com todos os problemas que a gente já sabe. Só que tem uma coisa. Nós sabemos que ele é corrupto. Sim. Lula é legalmente inocente. Legalmente, Lula é inocente. Segundo nosso ordenamento jurídico, ninguém será considerado culpado sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse é um direito dele, assim como um direito seu, um direito meu. Ele é legalmente inocente, ponto pacífico. Não tem sentença condenatória transitada em julgado. Então ele é considerado inocente perante a lei. Só que ele também é comprovadamente corrupto. Foram 3 tribunais, dezenas de juízes, centenas de provas testemunhais, periciais, documentais, demonstrando que o sujeito é um criminoso. Hoje nós temos um presidente eleito que é comprovadamente criminoso. Ele não está preso porque ele é legalmente inocente. Mas as provas não se desfizeram, elas não sumiram, elas não viraram fumaça no ar. Foi desviado dinheiro, foi comprovado que foi desviado dinheiro, o dinheiro foi devolvido. Ele é criminoso, mas ele ainda é inocente porque não foi condenado. Ele foi condenado, depois ele foi descondenado, que seja. E é essa a parte, essa que eu quero chegar. Hoje nós temos um presidente eleito que é comprovadamente corrupto. Sabemos que ele é corrupto. E agora sim eu faço a minha pergunta. A pergunta que faço aos senhores generais, brigadeiros e almirantes. Os senhores realmente aceitam ter como supremo comandante em chefe das Forças Armadas um homem sabidamente corrupto? De novo, senhores generais, brigadeiros e almirantes, os senhores realmente aceitam ter como supremo comandante em chefe das Forças Armadas um homem sabidamente corrupto? Já se passou um mês em que pessoas estão na porta dos quartéis pedindo intervenção militar. Seja porque acreditam que as eleições foram fraudadas, seja porque não aceitam o PT de volta ao governo. Boa parte do povo tem a imagem de que o PT é uma associação, é uma organização criminosa envolvida até com o narcotráfico. Os senhores generais vão associar a sua imagem a isso também? Vamos lá, no meu ponto, minha questão. Eu escrevo artigos críticos ao governo e eu preciso saber se eu poderei continuar escrevendo. Hoje eu vivo num país onde nem mesmo se pode questionar o resultado das eleições sem medo de represálias. Eu sou uma pessoa que gosta de ordem. Eu sou uma pessoa que gosta de ordem. Eu aceito as regras do jogo, mas para jogar eu preciso saber quais são as regras. Se os senhores aceitam o PT de volta, tudo bem, eu acato. Perdeu, perdeu, mané, não amola. A gente aceita, não tem o que fazer. Só que eu acho que a resposta deveria ser mais rápida, porque o problema não é só civil, é um problema militar. As Forças Armadas são a última instituição que ainda goza de alguma credibilidade na sociedade. Só que nos últimos dias, estamos vendo as Forças Armadas se tornarem motivo de chacota.
Enquanto famílias ficam na porta dos quartéis, na chuva, os senhores generais não demonstram com ações interesse em resolver o problema. Só o que nós vemos na mídia, só o que nós vemos nas redes sociais é recadinho para aqui, recadinho para lá. Recadinho para cá, recadinho para lá, notinha. O que é isso? É sala de aula com adolescente passando recadinho? É vizinha de vila passando recadinho? É garçonete de prostíbulo que vive de dar recadinho, cartinha? O que é isso? Assim, senhores com tanto orgulho dos seus brios e da farda realmente vão aceitar se tornar motivo de chacota? Porque se sim, aí acabou. Quando as pessoas nas portas dos quartéis perceberem que todo o esforço foi por nada, a mágoa e a decepção tomarão conta do sentimento popular. Credibilidade é uma coisa que só se perde uma vez, não tem volta. Se os senhores perderem a credibilidade que ainda gozam com a população agora, acabou, não tem mais credibilidade. A última instituição que ainda tinha alguma credibilidade no país, acabou. E assim, além de a credibilidade não ter volta, outras coisas também não tem volta. O governo do PSDB também não vai ter volta. Ou vocês acham mesmo que é o Lula que vai mandar em alguma coisa? O Alckmin já está esquentando a merenda. Porque desde 2003, o PSDB não vê a presidência da República. É um partido falido, sem representação, sem credibilidade e capaz de articular no Congresso vantagens que o PT não vai conseguir articular. É a chance de ouro do PSDB chegar ao poder. O Lula, ele serviu como testa de ferro eleitoral. Ele é um cavalo de Troia. Não se enganem que é o Lula que vai governar alguma coisa. E sabem por que mais a gente não vai ter volta se o Lula assumir no ano que vem? Porque este é um país de homens emasculados, covardes e efeminados. Ninguém aqui tem culhões para desobediência civil. E eu já escrevi sobre isso várias e várias vezes. O brasileiro ele não tem capacidade para fazer desobediência civil. Ele aceita. O que você puser para ele, ele aceita. Quando o Bob Jeff ensaiou um ato de desobediência civil, a população em peso ficou cheia de melindres dizendo que isso não pode e tudo mais. E quando o gado bolsonarista entender que foi traído pelo Bolsonaro e seus asseclas, sem um ídolo a idolatrar, os idólatras ficarão desnorteados. Porque enquanto eles ficam esperando alienígenas na porta dos quartéis, o imbrochável líder Bolsonaro está desaparecido. Uns dizem que ele está chorando no quarto, mordendo fronha. Outros dizem que ele chamou a Michelle para dar bolacha. Bolacha, suco, patê. Não sei o que ele fez com a Michelle. O Bananinha está curtindo a Copa no Catar. O Malafaia tomando sol no resort. A Zambelli fazendo compras lá nos States. E o cidadão patriota sendo feito de otário, gritando por socorro na porta dos quartéis. Assim, ainda que o Bolsonaro seja um fanfarrão, ele mantém uma roupagem de patriota, ele tem aquela máscara de patriota, uma aparência de patriota. Se as Forças Armadas o apoiarem, eu acho que vão conseguir ao menos salvar a imagem que por enquanto ainda tem. O ideal seria a convocação de novas eleições sem Bolsonaro nem o Lula, nenhum dos dois. Mas não há outro nome que faça frente ao sistema. O Bolsonaro era a nossa última esperança da gente ter alguma coisa boa. Ele pegou essa oportunidade e jogou no lixo. Porque ele é um homem fraco. Agora, como força, símbolo de ordem, símbolo de patriotismo, só temos os senhores generais. Nós temos as Forças Armadas. Aí a gente pergunta, então, nós, o povo, precisamos saber, os senhores vão fazer o quê?